O assunto agora é sério e muito sério. Ouviu a trilha de mistério, né? Essa trilha tem a ver com um crime, mais um crime macabro que tem uma mulher como vítima aqui em Porto Alegre. A Polícia Civil investiga a morte desta mulher com cerca de 30 anos de idade, branca, cabelos encaracolados, que teve o corpo localizado na noite passada, por volta das 9h30 da noite. Ela estava morta já, dentro de uma lixeira de condomínio. Sabe aqueles carrinhos que são lixeiras, né? Que vai empurrando assim? O corpo estava lá. E a lixeira foi deixada no cruzamento, num dos cruzamentos da Avenida Edu Chaves, no bairro São João, zona norte aqui de Porto Alegre. Eu já tenho a repórter Gabriela Dias, pode colocá-la aqui, ó. Ela está exatamente no local, na esquina com a 18 de novembro, né? Avenida Edu Chaves, com 18 de novembro, onde esse mistério deixou, imagina a descoberta por parte do pessoal da coleta de lixo, quando viu aquela lixeira lá abandonada e quando abriu a tampa, dentro da lixeira, o corpo desta mulher. Boa tarde, Gabi Dias. Oi, Mota, ótima tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Realmente um baita de um susto, né, para esses trabalhadores que ontem, como você bem falou, por volta das 9h30 da noite, estavam aqui normalmente coletando lixo, fazendo o trabalho deles. Esse que ainda é um horário bastante movimentado da Avenida Edu Chaves. A gente está aqui no bairro São João, zona norte de Porto Alegre. Como vocês podem ver, claro, né, agora um pouco depois da 1h da tarde, está bastante movimentado mesmo, mas às 9h30 da noite é da mesma forma. Aqui a gente está na esquina da Edu Chaves com a 18 de novembro. A 18 de novembro é uma rua um pouquinho mais calma. Aqui segue, claro, comércios, né? Exatamente, o pessoal de concessionárias, tem uma região com muitas concessionárias, mas a gente pode perceber que a rua 18 de novembro, onde o caminhão da coleta de lixo se colocou, é uma rua um pouquinho mais calma, agora, claro, cheia de carros. Os trabalhadores perceberam o corpo dessa mulher apenas quando eles viraram a lixeira. Nessa lixeira, como você falou, de condomínio, uma lixeira de cor laranja. Quando eles viraram essa lixeira para dentro do caminhão do lixo, é que eles perceberam que havia o corpo de uma mulher. Como você também comentou, uma mulher de cabelos encaracolados, idade por volta dos 30 anos, ela que estava com um saco preto na região da cabeça, diversos hematomas. E essa é uma área do 11º Batalhão, por isso a gente conversa agora com o comandante Daniel Araújo. Vocês foram chamados mais ou menos em que horário? O que vocês perceberam? Essas mãos amarradas, pés amarrados? De primeiro, claro, a gente compreende, né, que o Instituto Geral de Perícia agora faz o seu trabalho, mas por parte de vocês a gente quer entender essas informações preliminares. Muito obrigado por conversar conosco, mesmo nessa chuva. Boa tarde, Mota, aos telespectadores aí da Band. Primeiro dizer para a nossa comunidade que é um crime totalmente atípico aqui na nossa área, que é a área do 11º Batalhão. É uma área onde a gente está mantendo os nossos índices de criminalidade bastante baixos. Agora a gente conversava, né? Eu trazia aqui as informações que, por exemplo, roubo de veículos sempre foi um crime bastante incidente aqui na zona norte de Porto Alegre. Aqui na área do 11 nós tivemos no mês passado 6 veículos roubados somente, um número baixíssimo de roubo a pedestre. Agora, visando as festas de final de ano, estamos com mais 30 policiais na área aqui trabalhando, visando coibir o roubo a pedestre e a diminuição de tipos de delito para as festas de final de ano. E ontem, por volta das 21h30, recebemos uma ligação via Copom do pessoal que estava trabalhando aqui no MLU, dizendo que quando foram então retirar essa lixeira, né, se depararam então com o corpo de uma pessoa. Então deslocamos as guarnições para cá. A nossa guarnição que chegou no local se deparou então com o corpo de uma mulher, né, um corpo feminino, que estava com os pés e as mãos amarradas, né, a cabeça estava envolta em um saco de lixo, um saco preto, né. Posterior a gente acabou sabendo também que ela estava amordaçada, bastante hematomas pelo corpo, né, então o que nos traz uma ideia de uma morte violenta, ou que houve algum tipo de agressão ou luta corporal, tinha vários hematomas no corpo. Então a partir desse momento, então, policiais começaram então a tentar visualizar, né, sem mexer obviamente, né, porque a partir da nossa chegada e constatação, então a gente isola aquele local para se manter o local do crime, não se mexe mais no corpo, mas pelo contato visual que esteve não se viu nenhuma visualização de disparo de arma de fogo ou faca ou qualquer coisa desse tipo, apenas os hematomas, né. Então, na realidade hoje a gente não descarta nenhuma hipótese, pode ser um feminicídio, tem a possibilidade.
pode ser uma briga e que acabou levando, pode ser também. Então hoje, na realidade, a gente não tem, nesse momento, não se pode afirmar nem descartar nenhuma hipótese. O que se sabe é que já foram feitos todos os pedidos para o Instituto Geral de Perícias para tentar apurar e trazer todos os laudos periciais necessários, né? Tanto que pediram, inclusive, laudo de conjunção carnal para ver se houve algum tipo de violência sexual, algo desse tipo, e todos os outros necessários para que a gente possa ter a identificação dela, e a partir da identificação dela, então a gente começar a ver qual é a situação dela, quais são as relações. Nossa agência de inteligência aqui do 11º, juntamente com a Polícia Civil, já estão fazendo a apuração e a busca das imagens capturadas pelas câmeras aqui de toda a região, né? Nós vamos ter que fazer uma busca bastante abrangente para a gente ver o que se consegue coletar, de como chegou essa lixeira até aqui, né? Que é uma das coisas que nos traz que esse crime não tenha sido cometido aqui, porque, como a gente vê, nem lixeira tem aqui, né? Exato, eu passei aqui hoje de manhã, Mota, inclusive policiais, né, estavam por aqui da Polícia Civil buscando essas câmeras. Vou pedir aqui pro Nildo mostrar pra gente. A gente tem, por exemplo, aqui essa concessionária, tem uma câmera lá perto da placa vermelha, mas ela tá virada para Edu Chaves, né? Tá virada pro outro lado. Ali na Mercedes-Benz também tem câmeras, na Peugeot, aqui na Savar, todas essas, mas chama a atenção de que nenhuma câmera, o que a gente poderia chamar talvez de um ponto cego desse cercamento eletrônico, né? Nenhuma câmera está virada para essa esquina em específico. Ainda assim, chama a atenção essa lixeira ter sido trazida para cá, porque esse não é um local em que há várias lixeiras, lembrando que é uma lixeira pequena, não é um container que uma grande empresa como essa concessionária normalmente utiliza. Então, a polícia, a Brigada Militar junto com a Polícia Civil agora fazem esse trabalho de recolhimento das câmeras não só nessa esquina, mas nos arredores para tentar entender como é que essa pessoa chegou por aqui. É difícil colocar uma lixeira dessa dentro de um porta-mala de carro, né? Então, a gente imagina que de alguma forma isso tenha sido trazido, né, arrastado para o lado de cá. Claro, a identidade da vítima também ajuda muito. Hoje de manhã eu conversei com o delegado Mário Souza, responsável pelo Departamento de Homicídios aqui de Porto Alegre, que diz que agora eles vão tentar entender quem era essa mulher, se ela tinha antecedentes criminais, porque sim, chama atenção, ainda mais um pico, né, de feminicídio que a gente vive hoje no Brasil, chama atenção, essa linha de investigação não é descartada, mas também pode ter alguma relação, Mota, com o tráfico de drogas, né? É exatamente o que eu ia falar, né? Nenhuma hipótese é descartada até o presente momento. Disse bem o tenente-coronel Daniel Araújo, que é o comandante do 11º Batalhão. É preciso ter muito cuidado, mas pode ter sido o Tribunal do Crime, né? Pelas marcas, vários hematomas espalhados pelo corpo, mas mais hematomas na cabeça. Esse é o detalhe, mais hematomas na região da cabeça. Agora, a escolha do local para deixar essa lixeira típica de condomínio. Será que o fato de ser um ponto cego foi uma coincidência ou foi algo pensado, Gabriela Dias? Pois é, Mota, agora fica essa dúvida, né? Porque aqui, essa esquina, vamos tentar mostrar pro pessoal, é que às vezes é difícil pela televisão, mas essa esquina não tem absolutamente nada aqui, por isso eu falo também desse ponto cego. É uma rua mais erma, né, com pouco movimento, mas não tem absolutamente nada. Agora, para trazer essa lixeira até aqui, a gente está falando de uma área com muito comércio, provavelmente essas pessoas, ou esta pessoa, passou carregando essa lixeira em algum lugar perto. É isso agora que a polícia vai fazer. É um trabalho, claro, né? O crime faz poucas horas, digamos assim, né? Faz metade de um dia que o crime aconteceu, mas é um trabalho muito minucioso de analisar essas câmeras com muito cuidado. São muitas câmeras aqui, é uma região com muito comércio, como eu já comentei. É isso agora que a polícia vai tentar entender, né? Vai tentar desvendar. Inclusive hoje eu conversei, como eu falei mais cedo, com o delegado Mário Souza. Vou pedir para a produção separar um trecho dessa entrevista em que ele diz que esse caso é uma prioridade nesse momento no DHPP. Vamos acompanhar. O caso tem pouco mais de 12 horas, né, que chegou ao conhecimento da Polícia Civil. Na ocasião que o corpo foi encontrado, a equipe de limpeza urbana informou a polícia, o DHPP, o Departamento Estadual de Homicídios, compareceu no local, a Polícia Civil, a Brigada Militar, o IGP. A equipe de plantão imediatamente solicitou perícias que estão sendo realizadas, que são importantes para o delito, para o esclarecimento,
E os investigadores do Departamento Estadual de Homicídios já iniciaram as diligências desde madrugada e permanecem nelas nesse momento. Eles permanecem por aqui, né, Mota, justamente fazendo essa varredura, que a gente chama assim, né, olhando, entendendo bem a região, como o comandante já falou aqui pra gente, é uma região mais comum com roubo de veículos, ainda assim esse índice está baixo, agora um homicídio por aqui chama a atenção. Eu acho que uma das coisas que a gente pode falar, claro, não batendo esse martelo, mas é que provavelmente o crime do homicídio não aconteceu aqui. Provavelmente tenha acontecido em um outro local e esse corpo foi trazido para cá justamente, como a gente chama, né, desovar então esse corpo nessa região, como eu falei, provavelmente um ponto cego ali de cercamento eletrônico. A gente segue acompanhando, é um caso que chama bastante atenção, a gente vem inclusive conversando na redação, né, o caso do Ricardo Jardim, que aconteceu alguns meses atrás também aqui no bairro São João, chama a atenção neste momento, mas claro, é um crime que agora tem todo esse cuidado para entender uma mulher, né, de cerca de 30 anos, encontrada amordaçada, pés e mãos amarrados, pelo que a gente tem informação, com algum tecido. Tinha sim alguns sinais de violência, mas por enquanto não temos informação da utilização na morte dela, né, de arma de fogo, Mota. Gabi, ela estava com roupas? Há informação de que ela estava com roupa na parte de baixo, vou perguntar aqui para o comandante, na parte de baixo, mas se eu não me engano, a parte de cima estava desnuda, é isso? Ao contrário, ela estava seminua, ela estava com uma camiseta e a parte de baixo que ela estava sem roupa, só envolta em cobertores, né, e amarrada, dessa forma que estava, mas estava de camiseta. Camiseta então e sem roupas na parte de baixo. Justamente agora também isso o Instituto Geral de Perícias vai ver, né, se há sinais de violência sexual. Como o comandante falou, quando eles encontram o corpo, né, deixam para a perícia agora para eles analisarem isso. Isso é um trabalho que, né, detém a eles, mas a gente vai ver se houve alguma violência sexual antes dessa morte ou daqui a pouco alguma briga, alguma coisa nesse sentido que justificariam também os hematomas. O que o IGP vai nos ajudar é justamente, primeiro, a gente identificar a causa-mortes. O que causou a morte dessa pessoa, há quanto tempo ela está morta, que talvez não tenha sido hoje, tenha sido outro dia, que tenha sido trazido para cá ontem, mas já estava morta há algum tempo. Então, tudo isso, a perícia, né, os peritos vão nos ajudar a trazer, a desvendar esse mistério, que agora é a nossa ficha número 1 aí para a gente tentar resolver essa situação. O senhor lembra, você já está há algum tempo, claro, na corporação, lembra de alguma situação parecida pela brutalidade? Porque, claro, eu falei do caso do Ricardo Jardim, porque foi um esquartejamento, chamou muito a atenção na época, né, os cortes muito bem feitos, no sentido para não ter sangramento e tudo mais. Claro, nesse momento a gente estava falando de um corpo, digamos assim, estava inteiro, mas ainda assim a crueldade chama a atenção, colocar numa lata de lixo, né? O que nos chama a atenção é a gente ver o descaso com a vida humana, que independente do que aconteça, né, e a gente tem observado, e ainda bem que aqui em Porto Alegre nós temos uma redução abrupta de 2016 para cá, né? A gente reduziu consideravelmente o número de homicídios aqui na capital. E o que a Secretaria de Segurança, junto com suas vinculadas, Brigada Militar, Polícia Civil, o que a gente tenta é justamente não só reduzir esses índices, mas é mostrar para as pessoas esse descaso que está tendo, que o crime acaba trazendo com a vida dessas pessoas. Independente de quem seja, essa pessoa ela tinha um pai, uma mãe, um filho, um parente, e deve ser algo bastante desagradável a gente encontrar essa pessoa dentro de uma lata do lixo, né? Então aí mostra o descaso que essas pessoas têm. E o que nós aqui, o que nos cabe como entes e agentes de segurança pública é não só trazer a segurança para as pessoas, mas é valorizar a vida das pessoas, trazer com que as pessoas façam e vivam com uma qualidade de vida melhor e uma convivência social melhor. Então é inaceitável que esse tipo de coisa aconteça, e daí que a Brigada, a Polícia Civil e todas as vinculadas à segurança estão trabalhando com afinco para apurar e responsabilizar quem tem feito isso, para trazer a justiça e também mostrar às pessoas que o convívio social é inadmissível, né? A gente encontrar uma pessoa morta dentro de uma lata de lixo. Mota, agora, né, o caso vai ficar com o DHPP caso os indícios sigam sendo de algo relacionado ao tráfico de drogas, de alguma briga, alguma coisa nesse sentido, ou o caso pode ir também para a DEAN, Delegacia Especializada, né, Violência contra a Mulher, justamente se for detectado que essa mulher foi morta por ser do gênero feminino. Daqui a pouco um desentendimento com algum ex-companheiro, com algum familiar, alguma coisa nesse sentido. Então a polícia, ainda o DHPP, né, encabeça então em primeiro momento essa investigação, mas agora eles vão entender se fica realmente com eles ou se vai para a DEAN, Mota. O primeiro trabalho, gente, todo homicídio ou feminicídio, não importa o sexo da vítima,
mas começa a investigação a partir da identificação da vítima. Então, provavelmente, né, a identificação já deve estar sendo feita por intermédio de impressões digitais. É o trabalho do papiloscopista, que é o técnico cientista do Departamento Médico Legal, do IGP, que é o Instituto Geral de Perícias. Ele vai coletar as impressões digitais dela, vai passar por um banco de dados e, através dessas impressões digitais, esta mulher será identificada. Eu digo será, mas não com tanta certeza, porque pode ser que a vítima não tenha emitido uma carteira de identidade, um RG, no Rio Grande do Sul. Se bem que já há uma troca de informações nesse sentido com os outros estados. Isso já existe. Então, primeira coisa, identificar essa mulher. Alguma coisa me diz que essa mulher provavelmente possa ter sido uma moradora de rua. Alguma coisa me diz. Por que eu estou falando? Deixa frisar. Volta na imagem da lixeira, por favor, Chiclé. Você chegou a ter contato com a imagem da lixeira, Gabi Dias? Sim, Mota, eu vi. Olha assim, ó, do lado de dentro, ó, laranja, mas do lado de fora, parece que é uma lixeira que fica ao ar livre, no tempo. Bastante usada, tá vendo? Suja, bastante suja. Talvez essa lixeira, estou colocando uma possibilidade, hein? Não sou profeta, não tenho bola de cristal, não jogo cartas, nada disso. Mas talvez essa lixeira fosse objeto de trabalho de alguém com relação a reciclados. Talvez, eu estou colocando uma possibilidade, porque olha como a lixeira, do lado de fora, ela tem marcas de muito uso, né? E em cima, suja. Ah, mas Mota, lixeira é suja. Mas se fosse a lixeira de um condomínio mesmo, pode ser que seja a lixeira de um estabelecimento comercial e ela ficasse do lado de fora. Pode ser, mas são marcas. E aí o trabalho da perícia também é fundamental. Porque impressões digitais podem ter sido deixadas na própria lixeira. Então, a questão, identificar a vítima, primeiro passo. Segundo passo, através também da coleta de impressões digitais, verificar as impressões digitais que foram deixadas na própria lixeira. Mas, Mota, choveu ontem, não importa. Existe tecnologia que consegue captar impressões digitais mesmo com chuva, num local aberto. Num equipamento como esse, que é a lixeira típica de condomínio. Então, as imagens serão fundamentais, não do local onde a lixeira foi deixada e dentro dela o corpo dessa mulher branca, cabelos encaracolados, aparentando cerca de 30 anos de idade, apenas vestindo, né, uma blusa e sem a parte de baixo, o que indica. E aí o Departamento Médico Legal também vai verificar se houve realmente violência sexual. E um detalhe, o corpo, a parte de baixo estava enrolada num cobertor. Existe um trabalho da perícia de DNA para verificar nesse cobertor se tem alguma substância que possa indicar a pessoa que porventura tenha abusado sexualmente dessa mulher. Então, eu estou colocando aqui possibilidades. E o trabalho da perícia, mais uma vez, assim como aconteceu com o caso do publicitário esquartejador Ricardo Jardim, com outros tantos casos, o trabalho do IGP, do Departamento Médico Legal, ele será fundamental para dar o norte na investigação do DHPP ou então até da DEAN, que é a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. Mas diante de tudo isso que eu falei, Gabi Dias, né, nós temos tecnologia para analisar tudo isso daí, detalhe a detalhe do que eu falei, né? Primeiro, identificação. Segundo, impressões digitais na própria lixeira. E depois, a confirmação ou não da violência sexual e a análise do cobertor que estava em volta da parte de baixo dessa mulher que estava seminua, podemos assim dizer, né, Gabi?
Sim, felizmente a gente já tem tecnologia, inclusive não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo, né, que possa ligar, porque a gente também pensa numa mulher aqui de Porto Alegre, mas pode ser alguém do interior do estado. A gente levantou, inclusive, também a hipótese dessa pessoa que deixou essa lixeira aqui, né, com a vítima dentro, conhecer bem aqui a região, porque como eu falei, para cá, para essa rua, para a rua 18 de novembro, daí do Chaves para cá, a gente não tem câmera de segurança, nem da prefeitura, inclusive tem sinaleira, aqui tem semáforo, mas não tem câmera da prefeitura que pegue justamente essa área. As câmeras das concessionárias também estão viradas para as portas das concessionárias, claro, elas auxiliam, todo esse cercamento que a gente chama eletrônico auxilia, mas na verdade as câmeras das concessionárias servem para proteger a concessionária enquanto não tem ninguém trabalhando, né? As portas, as entradas, as saídas, a gente tem o tempo todo veículos, né? E enfim, objetos de muito valor saindo por aqui, então todo mundo está tentando proteger o seu próprio comércio. Neste ponto aqui, chama a atenção não ter essa câmera de segurança. A gente inclusive tem uma lixeira, vamos mostrar ali, o Nildo, que a gente mostrou mais cedo. Tem uma lixeira ali, mas é uma lixeira fechada, que eu imagino que seja desse comércio também aqui atrás. É uma lixeira fechada com cadeado. A gente até imaginou, né, eu e o cinegrafista Nildo Reis, que a gente estava vindo para cá, a gente até imaginou que em algum momento, quando o caminhão do lixo veio para essa lateral, eles podiam estar indo ali em busca daquela lixeira, né? Então, não tem nenhuma outra lixeira desse estilo de condomínio, laranja ou verde muitas vezes, ou preta, né, por aqui. Então, também levanto a hipótese, falando, né, de hipótese mesmo, de que a pessoa conheça essa região e saiba que aqui ninguém teria visto ela deixando essa lixeira. Agora, provavelmente, para a vinda até aqui, tenha sim, né, alguma câmera tenha pego uma parte desse trajeto, Mota. Eu tô encafifado, se é que podemos usar essa palavra, né, com relação a essa lixeira. Eu estava analisando detalhe a detalhe dela. Do lado de dentro parece que está mais limpo que do lado de fora, né? Preste bem atenção, ó. Do lado de dentro, né, a cor laranja. Do lado de fora, a tinta desbotada. Muita sujeira, marca do tempo. Olha só. Aqui, ó. Em destaque na tela. Por isso que eu falei, é provavelmente uma lixeira que ficava no tempo, né? Não ficava na parte interna do lugar, ficava na rua, praticamente na calçada, né, no pátio de algum lugar. Agora, essa questão que a Gabriela Dias reforçou, de que a pessoa, por isso que eu perguntei há pouco também, foi uma coincidência ter deixado nesse local que é um ponto cego, ou foi algo muito bem pensado e planejado pelo assassino ou pelos assassinos desta mulher? No meu entendimento, tá? Pela experiência que eu tenho na cobertura, inclusive, Gabi Dias, semana passada, num bairro da cidade de São Paulo, uma mulher foi assassinada e o corpo dela colocado em cima de um carrinho de supermercado e a polícia encontrou, olha só, a polícia acabou encontrando o assassino que empurrava o carrinho com o corpo da mulher dentro porque ele iria desová-la num lugar. Então, assim, pode ser que isso tenha se repetido aqui, só que ao invés de um carrinho de supermercado, possa ter sido essa lixeira. Mas é o DHPP que vai responder isso, ou a DEAN, né? Primeira coisa, repito, a identificação da vítima. Se ela emitiu carteira de identidade, o famoso RG, aqui no Rio Grande do Sul, essa identificação será mais fácil. Vai ser tudo por impressão de digitais, né? As impressões digitais, a coleta das impressões digitais. Porque o corpo estava, pelo estado do corpo, né, Gabriela Dias? Não mais que 24, acho que no máximo, essa mulher foi morta ontem e já desovada. Não acredito que o crime tenha acontecido, por exemplo, anteontem. Ela foi morta ontem e colocada dentro da lixeira e aí deixada no cruzamento da rua 18 de novembro com a Avenida Edu Chaves, no bairro São João. E a Gabriela falou uma coisa que é importante.
Por que essa é uma região muito movimentada? Porque a Edu Chaves é uma artéria de trânsito bastante famosa na Zona Norte aqui de Porto Alegre. Ela é caminho, né? Ela é caminho para o aeroporto, para outras regiões terceira perimetral. Então, assim, o fluxo de veículos é 24 horas. 24 horas por dia, manhã, tarde, noite, madrugada, 24 horas. Vamos aguardar. Mais algum detalhe, Gabi Dias, porque eu estou vendo que você está completamente encharcada aí. E chove em Porto Alegre, Alexandre, chove muito. Mas, claro, a gente está aqui, né, para trazer o melhor da informação. A gente quis vir até o local e trazer para o pessoal que está em casa ter uma noção de onde foi. Nós mesmos, quando ficamos sabendo da informação, nos perguntamos, bom, Edu Chaves é muito grande, como você falou, muito movimentado, então a gente queria entender exatamente onde foi o local desse crime. A gente também conversou, né, conseguiu conversar com o comandante, que agora já saiu, estava também tomando bastante chuva aqui conosco, o 11º Batalhão, que cuida aqui dessa região, e isso é muito importante para o pessoal de casa entender um pouco da dinâmica do que a gente sabe, né, das informações preliminares que a gente tem sobre esse crime. Claro que tudo isso segue sendo investigado, a gente sabe que isso é uma prioridade tanto para a Brigada Militar quanto para a Polícia Civil neste momento aqui no Rio Grande do Sul. Mota. Olha, eu não tenho dúvida, se a lixeira não foi transportada dentro de um veículo e deixada no local, isso vai dificultar, mas as outras câmeras devem ter flagrado alguém, se ela foi puxada realmente, né? Puxada pela própria Avenida Edu Chaves ou a 18 de novembro, alguma câmera gravou. Alguma câmera flagrou esse momento e a gente vai esperar o desenrolar dessa investigação por parte da Polícia Civil. Muito obrigado, Gabi Dias, parabéns pelo trabalho aí e agradecer o Tenente Coronel Daniel Araújo, comandante do 11º Batalhão, que gentilmente atendeu a nossa produção, né? Foi lá, conversou com a Gabriela Dias e tomou bastante chuva também. Obrigado, Gabi Dias. Se cuida, vai se secar junto com o Nildo aí agora. Abraço. Valeu, Mota, até mais. Até mais. A gente não pode ficar sem a Gabriela, nem o Nildo, né? Ah, mas Mota, tá preocupado com o equipamento? Não, também, mas em primeiro lugar, a saúde da nossa equipe aí, que estava debaixo de um toró, né? Uma chuva e tá chovendo desde a madrugada chove em Porto Alegre praticamente, né? Sem parar, ainda o reflexo do ciclone extratropical que passa por toda a região sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul. Falando nessa questão